Existe um tipo de cansaço que não aparece em exames, que não deixa marcas no corpo, mas que consome você por dentro como se estivesse drenando sua energia gota por gota. É um cansaço silencioso, quase invisível, mas brutal. É aquele cansaço que chega mesmo quando você não fez absolutamente nada o dia inteiro. Aquele que te acompanha desde a hora em que você abre os olhos até o momento em que você fecha, esperando que o sono te salve menos, mas nem o sono salva. É como se a sua mente estivesse 10 passos à sua frente, te puxando por uma corda, enquanto o seu corpo fica para trás, arrastado, tentando acompanhar um ritmo que você já não consegue sustentar. E quanto mais você tenta correr, mais essa corda parece apertar, não deixando você avançar, nem respirar, nem entender o que está acontecendo. E tudo começa num detalhe que parece pequeno: o primeiro minuto do seu dia. O momento em que você abre os olhos e sente que não descansou. O corpo parece mais pesado do que quando você deitou. A cabeça parece mais lenta do que quando você tentou dormir. O peito parece mais cheio do que ontem, e antes mesmo de levantar da cama, você já está exausto. É como se cada manhã fosse só uma extensão da noite, ao invés de um recomeço, como se seu corpo estivesse preso num ciclo de exaustão que nunca recomeça de fato. Acordar já cansado é como iniciar uma corrida no quilômetro 20, mesmo sem ter corrido os primeiros 19. É injusto, é confuso e dói. Você tenta achar lógica, tenta encontrar algum motivo, mas eu não fiz nada ontem. Como é possível? Só que a verdade, aquela verdade que ninguém te explicou, é que você não está cansado do que fez. Você está cansado do que carrega menos. E isso é muito mais pesado do que qualquer esforço físico. Por quê? Por trás do seu silêncio, existe um universo inteiro funcionando sem parar. É um mundo interno que ninguém vê. Pensamentos que não desligam, preocupações que não tiram férias, emoções que você não sabe como sentir, expectativas que você tenta cumprir, vozes internas que você tenta calar, e tudo isso exige energia, muita energia, energia que não aparece, mas é consumida o tempo todo. Você não vê, mas sente. E a sensação é essa: viver cansado, mesmo parado, ser sugado por dentro, mesmo enquanto está imóvel. É como se sua mente estivesse rodando em segundo plano o tempo inteiro, queimando toda a sua bateria. É como se você estivesse dentro de um quarto escuro, tentando encontrar um interruptor, mas sempre que suas mãos chegam perto dele, a luz se apaga novamente. Você tenta descansar, tenta dormir, tenta respirar fundo, tenta se distrair, mas nada adianta, porque o corpo descansa, mas a mente continua correndo. E cansaço mental não se resolve com travesseiro, não se resolve com sofá, não se resolve ficando parado. É como tentar recarregar um celular enquanto você continua usando todos os aplicativos ao mesmo tempo. Menos a carga nunca sobe, porque a mente cansada se alimenta das coisas que você ainda não resolveu, daquelas conversas que você nunca teve, daquelas decisões que você adiou, daquelas dores que você fingiu que não existiam. Elas não desaparecem só porque você decidiu não pensar nelas. Elas ficam ali, presas, rodando no fundo como aplicativos abertos demais no seu cérebro. E cada pensamento que você tenta empurrar com a barriga vira mais um peso, mais uma notificação interna que não some nunca, mais um barulho que você finge que não escuta, mas escuta o tempo todo. É por isso que você pode passar o dia inteiro sem mover um dedo e ainda assim sentir que correu uma maratona emocional. E existe outro tipo de cansaço ainda mais profundo: o cansaço de sobreviver. Talvez você esteja vivendo em modo automático há tanto tempo que nem percebe
Acorda, respira, passa o dia, tenta se distrair, tenta não pensar demais, tenta não sentir demais, e quando percebe, o dia acabou. Você viveu mais um dia sem viver. Você existiu, só isso. E existir dói muito mais do que viver. Viver demanda energia, mas existir demanda um esforço emocional constante, porque você está sempre tentando não desmoronar, tentando se manter inteiro, tentando segurar sua estrutura interna, enquanto o mundo passa por você como se nada estivesse acontecendo. E talvez você esteja carregando sentimentos que nunca verbalizou. Talvez esteja lidando com a sensação de fracasso, de desânimo, de ser insuficiente. Talvez seja medo do futuro, medo de decepcionar os outros, medo de não ser quem você imaginou que seria. Talvez seja a solidão, mesmo cercado de pessoas. Talvez seja o peso de tentar ser forte demais por tanto tempo. Talvez seja aquela sensação silenciosa de que você está perdendo alguma coisa menos, mesmo sem saber o quê. Ou talvez seja apenas cansaço acumulado, dia após dia, sem nunca ter espaço para respirar. E quando você tenta descansar, você não descansa. Porque o descanso que você busca não está na cama, não está no sofá, não está no silêncio do quarto. O descanso que você precisa está naquilo que você nunca conseguiu soltar. E é por isso que você acorda cansado, porque dorme carregando o mundo nas costas. E tem algo ainda mais cruel. Você tenta compensar esse cansaço com distração. Fica no celular por horas, rola a tela sem parar, assiste vídeos, tenta desligar a cabeça, mas a mente não desliga com estímulo. Ela só se irrita mais. Ela fica hiperativa, ela fica confusa, ela se perde ainda mais no próprio caos. Ela fica presa num looping eterno de pensamentos curtos, rápidos, desconexos. E tudo isso, ao invés de relaxar, aumenta ainda mais sua exaustão. Porque você está cansado demais para viver e, ao mesmo tempo, distraído demais para descansar. Mas existe também o cansaço que vem da falta de propósito, a sensação de que os dias passam, mas nada muda, que você está sempre preso no mesmo lugar, que todos ao seu redor avançam e você fica parado, que a vida virou repetição, rotina, automático. E quando você não vê sentido no que faz, o seu cérebro não te dá energia para fazer nada, porque ele entende para que te dá energia se você não vai usar para algo que importa. É devastador. É como remar sem direção. Você cansa o dobro e não sai do lugar. E pensa comigo, quando você passa dias, semanas, meses, às vezes anos menos nesse ritmo, o seu corpo começa a entrar num estado de economia. Ele para de te dar energia porque entende que você não vai usar. É como se dissesse: para que te dar força se você está sempre parado? Para que te dar ânimo se você nunca vai agir? E você entra numa espiral, você não faz nada porque está cansado e fica mais cansado porque não faz nada. É um ciclo que te prende sem que você perceba. Mas o pior de tudo é quando você começa a acreditar que esse cansaço é culpa sua, que você é preguiçoso, que você não presta, que você é insuficiente. E essa autocrítica dói mais do que qualquer cansaço físico. Porque quando você vira seu próprio inimigo, não existe lugar seguro dentro de você. Você se pune por estar cansado. Você se cobra por não conseguir. Você se compara com quem está vivendo outra realidade. E tudo isso te suga ainda mais. Só que ninguém te ensinou que existe cansaço emocional, que existe cansaço mental, que existe cansaço existencial. E que todos eles são tão reais quanto o físico, só que muito mais silenciosos, muito mais solitários, muito mais difíceis
de explicar, muito mais difíceis de validar. E aí você passa o dia inteiro se culpando por não ter energia a menos, quando na verdade o que está faltando não é força, é cura, é descanso interno, é pausa verdadeira, é espaço para soltar o que te prende. É a permissão de finalmente dizer: eu não estou bem. Porque o seu cansaço não é fraqueza, nunca foi. É só o resultado de anos segurando coisas demais, de anos tentando ser forte demais, de anos se colocando por último, de anos acumulando dores que nunca processou, de anos fingindo que estava tudo bem, de anos tentando sobreviver, ao invés de viver, de anos ignorando o próprio limite, de anos insistindo em seguir quando o seu corpo já estava pedindo para parar. Mas, quando você entende isso, quando percebe que seu cansaço é legítimo, profundo, humano, tudo muda. O peso começa a diminuir. A culpa começa a diminuir, a pressão interna começa a diminuir e você finalmente começa a respirar. Não é rápido, não é fácil, não é instantâneo, mas acontece. Porque o cansaço que te destrói não é o do corpo, é o da alma. E a alma só descansa quando você para de carregar o que não é seu. Quando você se permite soltar, quando você se permite pausar, quando você se trata com gentileza, quando você para de se punir por sentir o que sente, quando você entende que descansar não é desistir, descansar é sobreviver. No fim das contas, você não está cansado porque não fez nada. Você está cansado porque viveu demais por dentro. E talvez agora, pela primeira vez em muito tempo, seja a hora de aprender a descansar por dentro também.